Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Olha só, eu postei um Reels há alguns dias falando sobre a tríade do tempo, né? E lá eu falei sobre as variáveis da tríade do tempo, né? Atividades importantes, atividades circunstanciais e atividades urgentes, né? E a tríade do tempo fala, né, sobre a distribuição ideal, né, dessas variáveis, sendo 70% do tempo para atividades importantes, 20% do tempo para atividades urgentes e somente 10% do tempo para atividades circunstanciais. Acontece que algumas pessoas me procuraram e tentaram entender o porquê disso, né? O que está por trás dessa distribuição aí. Lembrando que isso é uma sugestão, né? Mas para poder ajudar a esclarecer essa dúvida aí, eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar um pouco mais a respeito do que compõe essas três variáveis aí da tríade do tempo. Então vamos lá para a gente poder falar um pouco, vamos aqui para a minha tela. Olha só, a tríade do tempo então fala, né, sobre importante, urgente e circunstancial. O que é importante? Importantes são todas aquelas atividades que vão nos conduzir ao nosso resultado, ao nosso objetivo, aquilo que nós almejamos alcançar, né? Então percebam que o resultado das atividades importantes tem que nos trazer bem-estar, sensação de avançar, sensação de caminhar em direção a algo que nos traz um sentimento bom, né? Já as atividades urgentes, né? E aí quando a gente fala de urgência, a gente pode trabalhar sobre dois conceitos, dois prismas, e aqui a gente vai falar apenas de um. O outro a gente pode falar em uma outra oportunidade. Mas o que a gente trata aqui, baseado na tríade do tempo, são aquelas atividades, é aquilo que era importante e eu não realizei no seu devido tempo e virou algo urgente. Então, se eu não dou a devida atenção para aquilo que é importante, aquilo pode se tornar urgente. Um exemplo disso é algo que é importante, é o nosso condicionamento físico, a nossa saúde física, o nosso bem-estar, né? Então, perceba que se eu não cuido da minha saúde, se eu não faço a prática de uma atividade física e o tempo vai passando, a necessidade de fazer isso pode se tornar urgente. Eu posso ser acometido por uma doença, por uma condição física ruim, e aí de modo urgente eu tenho que procurar uma academia, um profissional, alguém para me ajudar. Então o que acontece? À medida do tempo em que eu vou deixando as minhas atividades importantes de lado, não vou dando a devida atenção, eu vou gerando um acúmulo de atividades, de questões urgentes para o futuro. E aí você já imagina o que é que acontece. Quanto mais coisas urgentes eu tenho para fazer, menos tempo eu tenho disponível, ou maior é a minha sensação de falta de tempo. Isso me traz ansiedade, me traz depressão, me traz um monte de sentimentos ruins. E o circunstancial? Circunstancial também tem duas formas de ser analisado. Uma é aquilo que é inesperado, o que acontece um pouco também com as atividades urgentes, que podem chegar de forma inesperada. Mas a outra perspectiva do circunstancial são aquelas atividades que podem até ter um peso interessante para mim, mas elas não são essenciais. Então, se eu dedico tempo àquilo que tem um peso, mas não é essencial, eu deixo de lado aquilo que é importante, que vai trazer o resultado que de fato eu espero, né? Então imagina, se eu fico muito tempo no Instagram, se eu fico muito tempo no Facebook, se eu fico fazendo coisas que não vão me levar a lugar algum, imagina a sensação que isso vai gerar futuramente. Olha, não avancei, eu não consigo conquistar nada, porque o meu foco não está bem direcionado, tá certo? Então, olha só, por isso que o autor traz na tríade do tempo essa distribuição que ele chama de ideal. 70% do nosso tempo para aquilo que é importante, 20% para aquilo que é urgente, tá certo? Mas, Júnior, por que 20% só para aquilo que é urgente? Justamente para nos obrigar a dar mais atenção, dar a devida atenção, os créditos corretos para aquilo que é importante e não deixar que isso vire algo urgente. Beleza? E 10% para atividades, para demanda, para necessidades circunstanciais. Essa é uma distribuição que ele chama de ideal, mas obviamente a gente não vai ficar medindo isso aí ao longo dos nossos dias, da nossa vida, né? Olha, já fiz 70% de atividades importantes, já fiz 20% urgente, agora meus outras 10 eu vou fazer de circunstancial. Não funciona assim.
é mais um alerta para que a gente tenha atenção e tente de algum modo encontrar uma forma de monitorar isso, tá? E aí existe o balanceamento, né? Se eu dedico a maior parte do tempo ao circunstancial, né? E aí, gente, se eu fico muito tempo na tela, se eu fico muito tempo na rede social, se eu fico muito tempo olhando para aquilo que não traz resultado algum, menor vai ser o meu tempo dedicado à atividade importante. E lá no futuro, eu vou gerar um passivo gigantesco de coisas urgentes para serem resolvidas. Qual a sensação disso? Falta de tempo. Então é por isso que a gente sofre com a falta de tempo, porque a gente não organiza as nossas demandas, a gente não direciona o nosso foco, a nossa atenção para aquilo que de fato é importante. Isso traz uma outra reflexão que a gente pode falar em um próximo vídeo, que tem a ver com estoicismo, com pensamento estoico, né? Que eu controlo aquilo que de fato eu tenho controle. Eu não tenho que me preocupar com o que eu não tenho controle, né? Mas vamos falar disso numa outra oportunidade. O foco aqui é entender que o circunstancial, quanto maior a atenção a ele, menor a atenção ao importante. Em decorrência disso, maior é o meu volume de coisas urgentes, de demandas, gerando estresse, ansiedade, sentimento de falta de tempo, deixando de lado coisas que realmente vão me trazer um sentimento de bem-estar, né? E com isso, nós ficamos, obviamente, com esse sentimento aí, né? De que, estou sem tempo, correndo para lá, correndo para cá, sendo que isso poderia ser facilmente resolvido. Então fica aí o recado, fica a dica, né? Espero ter respondido as perguntas de alguns de vocês. Espero que esse material possa orientar bastante aí a nossa atenção, no sentido de dar um olhar especial àquilo que de fato é importante, aquilo que de fato vai trazer um resultado para mim e para quem eu gosto. Tá certo? Um grande abraço, pessoal!